No programa de hoje vamos conhecer um município que é castigado pela seca. Mesmo com um cenário cinza da Caatinga, é possível encontrar um lado colorido de Crateús, pontos históricos e um povo trabalhador, que dribla as dificuldades e se vira como pode. É em Crateús que encontramos ainda um apiário bem diferente, abelhas que não possuem ferrão. Os bichinhos produzem um mel diferente que é muito utilizado contra doenças pulmonares, resfriados e até infecções nos olhos. Da produção de mel até a confecção artesanal de sabonetes, os produtos são feitos com cascas de árvores da região. Árvores também que guardam segredos muito importantes. Você vai saber de tudo agora, porque o programa está no ar. Um município que já pertenceu ao estado do Piauí, mas hoje brilha em terras cearenses. Relíquias que remontam uma história antiga. E o Internacional de Cabaço joga hoje à tarde. Um mel bem diferente. Garantiram que ela não tem ferrão, né? Então, tá aqui ela. Como o seu Firmino disse, na minha mão. O melado é produzido por abelhas sem ferrão. É na natureza que também descobrimos os mistérios das plantas medicinais. Sabia que Crateús já pertenceu ao estado do Piauí? Mas hoje a cidade está em solo cearense, mas continua bem na divisa dos estados. Um mergulho na história contada através de monumentos, arquitetura e muitas fotos da época. Quem chega ao município de Crateús, a 350 quilômetros de Fortaleza, descobre um ar de interior que, com o passar dos anos, cresceu e se desenvolveu economicamente através do comércio. Nas ruas do centro da cidade, as lojas já estão abertas. O vai e vem das pessoas, os carros parados sendo carregados de produtos, revelam a intensa atividade local. Muitas vezes, nem parece que estamos em uma cidade do interior. Grande parte da arquitetura, que data do início da construção da cidade, foi perdida durante esses 176 anos. Esta época remonta ao século XIX, quando o município, antes pertencente ao estado do Piauí, passou a ser terra cearense. Naquele período, o local tinha outro nome, Vila Imperial. Só em 1911 a vila ganhou o status de cidade. Muito da história local se descobre não nas ruas, mas com os moradores. Um deles é o seu Roberto, dono de uma loja de informática. O morador tem uma coleção invejável de fotos da cidade. Das fotos diretamente para a realidade. Esta é a estação ferroviária de Crateús. Até 1980, estes trilhos conheceram o vai e vem dos trens de passageiros. Hoje, só os vagões de carga que cortam caminho por aqui. No prédio construído em 1912, os traços do passado ainda estão presentes. Data em que a cidade trazia no nome a letra H. A construção da estrada de ferro representou para a cidade um verdadeiro progresso. Os trilhos ligavam a cidade a Camocim. Hoje, eles seguem até uma cidadezinha beirando ao estado do Piauí. A praça em frente à estação ferroviária também foi cenário histórico. No ano de 1926, Crateús recebeu um grupo de pessoas que falavam sobre reformas políticas e sociais e combatiam o governo do então presidente do Brasil, Washington Luiz. Este grupo recebeu o nome do seu líder, Miguel Costa Prestes, e que a história escreveu como a tão conhecida Coluna Prestes. A história mostra que a Coluna Prestes, os componentes da Coluna Prestes entraram pelas Cajás e pelos bairros dos Venâncios.
entraram na cidade e deixou a cidade deserta. O ponto alto desse dia, desse confronto, foi com os policiais na Praça da Catedral, em que conta a história que eles usaram a catedral, a torre da igreja, para o confronto. E andando pelas ruas de Crateús, a gente descobre uma coisa interessante. Tá achando que é só o Rio de Janeiro que tem Cristo Redentor? É não. Crateús também tem seu próprio Cristo Redentor. A imagem do Cristo Redentor aqui guarda a entrada da igreja mais antiga da cidade, a do Nosso Senhor do Bonfim. O santo se tornou padroeiro local ainda em 1792. Com o desenvolvimento da cidade, a igreja original já se tornava distante para grande parte dos habitantes locais. Em 1935, um novo santuário foi erguido, este dentro da cidade. A nova igreja de Nosso Senhor do Bonfim é entregue à população pouco mais de 100 anos após a fundação de Crateús. Com o passar do tempo, a antiga igreja foi sendo esquecida e se perdeu nos arredores da cidade. Como qualquer cidade do interior, as torres da igreja são o ponto mais alto da cidade. Bom, agora a gente vai subir aqui a torre da paróquia do Senhor do Bonfim, a Catedral de Crateús. Vamos lá? Subir por aqui não é fácil. A escadaria é antiga e estalos na madeira são frequentes. A sensação é de risco. A escada é um pouco antiga, dá um pouco de medo, mas vamos enfrentar aqui. E olha que coisa curiosa, a construção já passou por diversas reformas, mas o topo das duas torres foi mantido. Naquela época, o que sustentava o concreto eram vigas de madeira, e elas continuam lá, 73 anos depois. Um centro cultural que promete muitas surpresas assim que for inaugurado. No lugar será possível remontar a história através de objetos antigos como lustres, porcelanas e uma coleção com mais de 180 esculturas com mais de 200 anos de existência. A curiosidade e a vontade de levar as pessoas um pouco mais daquilo que o mundo apresenta. Isso é o que podemos encontrar nesta casa que guarda verdadeiras relíquias da história da humanidade e do desenvolvimento. Aqui neste espaço funciona o Centro Cultural Poti. O lugar ainda não foi inaugurado, mas foi com muita receptividade que o dono, Padre Geraldinho, abriu as portas. Só recentemente, poucos anos atrás, é que Crateús está se anexando ao Ceará, mas foi sempre marginalizado por pertencer com os resquícios do povo do estado do Piauí. O lugar tem de tudo: lustres antigos, louças de porcelanas, discos de vinil, além de guardar uma das maiores coleções de imagens sacras da região. Rádios antigos, então, nem se fala. O que impressiona mais é que todos funcionam e captam a rádio local. Quem mostra é o próprio Padre Geraldinho. Segundo quadro, o inquilino e o Internacional de Cabaço jogam hoje à tarde contra o Guarani do Café. E ele guarda literalmente de tudo. A curiosidade e a vontade de repassar um pouco do que conhece foi o que motivou a criar este espaço, que ainda não foi inaugurado. E como todo bom anfitrião, ele apresentou os espaços da casa. A casa lá de noite vinho, que também vinho, também de maior volume, né? Duas cores diferentes. E depois ficar nas vasilhas para estarem leite. Padre Geraldinho é muito querido na cidade. Escritor de livros, ele, assim como outros moradores, guarda na memória a história da cidade de Crateús. E que memória! Detalhes desde a construção da cidade até os dias atuais. Durante a entrevista, ele também nos fala sobre situações inusitadas que aconteceram na cidade, como a notícia de que a imagem de Nossa Senhora de Fátima, que passou por aqui em 1953, havia sido sequestrada pelo povo local. Na mesma noite, a BBC 2 noticiou no horário das 7 da noite para o Brasil, e a imagem de Nossa Senhora de Fátima, peregrina, do Chile preso na cidade do Crateús, a Brasil. Foi uma repercussão muito grande. São histórias como essas que só mesmo com uma boa conversa com o povo local
para desvendar aquilo que o desenvolvimento, com o passar dos anos, já começou a apagar. No próximo bloco, um mel poderoso que cura até infecções. E detalhe, as abelhas não possuem ferrões. É no próximo bloco, não sai daí.